Olá, alunos dominantes online! Nós vamos falar nessa aula sobre os pronombres demonstrativos, pronomes demonstrativos em espanhol. Eu sou a professora Thaís. Bom, os pronomes demonstrativos se referem a algo ou alguém. Então, se referem a alguma coisa ou alguém. Lo identificam em relação a la distância. Então, a gente vai usar os pronomes demonstrativos, um ou outro, dependendo da distância daquele objeto ou pessoa de nós, né? De quem está falando. E eles substituem um substantivo, ou seja, eles substituem um substantivo, como, né, vários outros pronomes também fazem. Então, aqui nós temos essa tabela que mostra a distância que o objeto que a gente vai se referir está e em relação sempre ao falante ou à pessoa que escuta, tá? E nós temos aqui também se o pronome vai ser masculino, feminino ou neutro, tá bom? Então, se nós temos uma coisa que está perto do falante, ou seja, cerca del hablante, então perto da pessoa que está falando, ela vai usar o pronome este, masculino singular, estos, masculino plural, esta, feminino singular, estas, feminino plural, ou o esto, que é um neutro, aí não tem plural e singular, é tudo esto. Se o objeto estiver mais perto de quem escuta, ou seja, cerca dele que escuta, o pronome utilizado vai ser esse, no singular, com S só, tá, gente? Porque em espanhol não existe dois S's, então sempre com S só. Essos, que é o masculino plural. Essa, feminino singular. Essas, feminino plural. E isso, o neutro. E se o objeto estiver longe, lejos, lejos significa longe. Então, se ele estiver longe das duas pessoas, tanto da pessoa que está falando, quanto da pessoa que escuta, ou seja, com quem a pessoa está falando, né? A gente vai usar aquele, aquellos, né? Aquele é singular, aquellos plural, masculino, aquella ou aquellas, singular feminino e plural feminino, ou aquello, que é o neutro, tá? Então, vai depender se está perto do falante, perto da pessoa que escuta, ou de com quem se fala, né? Ou longe dos dois, tá bom? Então, temos algumas observações. Os pronomes demonstrativos, eles podem ser adjetivos, vindo antes ou depois do nome, tá? Do substantivo. Como exemplo, temos esta casa es bonita ou la casa esta es bonita. Então, aqui ele está antes do substantivo casa e ele também pode estar depois do substantivo casa, tá? Eles também podem ser pronombres e não acompanhar o nome. Então, ele pode estar substituindo o nome. Então, o nome não vai estar ali presente. Esta es una casa moderna. Então, aqui o esta é o pronome que está retomando casa, né? Se refere a casa, mas não está, né, imediatamente antes nem depois da palavra casa, do substantivo, tá bom? Os demonstrativos neutros sempre são pronombres. Então, os neutros vão ser sempre pronomes, sempre vão estar substituindo o nome, nunca acompanhados do nome, tá? Então, eles só aparecem substituindo o nome, sem o nome ali na frente ou atrás dele imediatamente. Os demonstrativos também vão cumprir uma função de coesão textual, ou seja, eles vão se referir a informações que foram ou serão mencionadas. Dentro de um texto, na construção de um texto, eles são muito utilizados para retomar alguma palavra que já foi dita sem precisar repetir aquela palavra o tempo todo, né? É uma estratégia que a gente usa para escrever e que a gente também lê nos textos que a gente vai encontrar ali nas provas, nas questões, como uma estratégia para evitar essa repetição.
Então, este, estos, esta e estas e também o esto, eles vão se referir a informações que vão ser mencionadas depois, tá? Então, este, estos, esta, estas e estos, informações que vão ser mencionadas depois. Por exemplo, en la cocina encontramos estos alimentos, pan, huevos e leite. Então, estes alimentos vai ser dito depois quais são os alimentos, pão, ovos e leite, né? Então, o estos vai estar se referindo a uma informação que vai ser mencionada depois. Esse, esses, essa e essas e isso vão estar se referindo a uma informação que já foi mencionada, ou seja, mencionada antes, tá? Exemplo, la productora de aceite y de vino exportou esos produtos. Então, quais produtos? Azeite e vinho. Então, os produtos já foram mencionados antes, por isso a gente usa esses e não estos, né? A gente usa estes quando a gente for mencionar depois. A gente usa esses quando a gente já mencionou antes, certo? Essa regra serve para o português também, tá? Quando vários elementos são mencionados em sequência, nós usamos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquele quando eles se referem a uma coisa que foi mencionada em primeiro lugar, ou seja, a primeira coisa que foi mencionada. Usamos este, estos, esta, estas e esto quando nos referimos ao que foi mencionado depois. Por exemplo, compuso 2 conciertos y muchas sonatas. Estas eran conocidas y famosas, pero aquellos permanecieron ocultos hasta el año pasado. Então, conciertos e sonatas. Estas está se referindo às sonatas, o que foi mencionado depois. E aquellos está se referindo a conciertos, o que foi mencionado antes, né? Em primeiro lugar, a primeira coisa que foi mencionada. Isso também serve para o português, tá bom? Bom, então, essa foi a nossa aula sobre os pronomes demonstrativos. Até a próxima. Obrigada!